Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 15 e o verso 5. Capítulo 15 de João, a partir do versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Mais o 6 só, Tafa. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secar-se-á, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Eu vou ficar com a parte apenas aqui do versículo, onde diz que sem mim nada podeis fazer. Jesus não está dizendo alguma coisa, Ele está dizendo nada. Nós não podemos fazer nada sem Ele, né? E estudando, eu vou usar esse versículo para construir o que Deus colocou no meu coração. No livro de Juízes, eu estava estudando, lendo o livro de Juízes essa semana. O livro de Juízes é um período onde a Bíblia diz que não havia reis. Então cada um fazia o que queria. Cada um tomava suas próprias decisões e fazia o que queria. E é um período onde o povo de Deus sofreu muito. Foi muito escravizado. E aí o povo clamava, Deus levantava um juiz, aí o povo se voltava para Deus. Aí Deus livrava o povo dos inimigos, a bênção de Deus vinha sobre o povo. Quando aquele juiz morria, o povo esquecia de Deus novamente. O povo não ouvia mais a voz de Deus. E isso foi, levanta juiz, morre juiz. E aí tem alguns mais conhecidos como Jefté, Gideão, Sansão, Débora, Otoniel e tantos outros, Samuel, tantos outros juízes que julgaram Israel nesse período onde o povo se voltava para Deus, eles eram guardados. Se afastavam de Deus, Deus os entregava nas mãos dos inimigos. Estudando o livro, irmãos, nós vamos perceber o seguinte: o povo de Israel sempre foi, sem Deus, um povo fraco, débil e presa muito fácil para o inimigo. Você vai ver que as batalhas que eles ganhavam tinha uma dependência total de Deus, porque eles lutavam com inimigos muito mais fortes, em questão numérica muito maior. Mas quando eles estavam com Deus, eles venciam muito fácil esses inimigos. Mas quando estavam sem Deus, também perdiam muito fácil. Vocês lembram quando eles rodearam Jericó, as muralhas caíram? Irmãos, aos olhos humanos era impossível que isso acontecesse, mas Deus fez acontecer. Aí logo em seguida eles vão lutar contra uma cidadezinha bem menor, o exército bem menor. Tanto que Samuel disse o seguinte: Josué disse o seguinte: não vamos nem mandar todos os soldados não, porque a cidadezinha é pequena, vamos mandar só um pouco de soldados. Irmãos, a derrota foi feia, e o povo voltou frustrado. E aí Josué foi clamar com Deus. Deus falou: Josué, para, tem problema aí, era a capa, que Acã, né, havia pego, uma capa babilônica. A cidade de Jericó não era para pegar nada dos despojos, e ele pegou. Então, por causa disso, Deus não lutou com eles naquele dia. Eles tinham acabado de ter uma grande vitória, e logo em seguida tiveram uma grande derrota. Aí Josué lança sorte, chega lá, elimina o mal, e eles voltam novamente contra a cidade de Ai. E aí a vitória vem. Davi, irmãos, quantas vitórias Davi teve? Porque Deus estava com ele. Teve lutas que eles nem lutaram. Enquanto Ezequias dormia, Deus mandou um anjo e matou 185 mil soldados. Quando Ezequias acordou no outro dia, só via corpos estendidos no chão. Mas quem que guerreou? Quem que lutou à noite? Deus.
Enquanto ele dormia, Deus guerreava pelo seu povo. Então, essa dependência de Deus, do povo dele, está muito clara na Bíblia Sagrada. Então você vai ver os juízes sem Deus, esse período, né, de juízes. Você vai ver que, irmãos, o povo plantava. Eu vou usar o texto onde fala de Gideão, onde o principal dominante deles era os midianitas, mas outros inimigos também vinham. Eles plantavam, aravam a terra, faziam tudo o que tinha que fazer. Na hora da colheita, a Bíblia diz que eles vinham como nuvem de gafanhotos, vinham com seus animais, com as suas tendas, e armava a tenda no território de Israel. Irmão, que povo folgado. Dá para imaginar? Você tem uma chácara, um sítio lá, aí seu maior inimigo chega lá. Eu vim acampar hoje aqui na sua chácara. Aí vai comer o quiabo que você plantou lá, né? A mandioca que você plantou lá, tudo, a sua horta. E a Bíblia diz que tudo que eles plantavam, eles vinham não vinha assim de passagem, eles vinham e acampavam. O inimigo armava a tenda no território de Israel, irmãos. Eles não podiam fazer, porque estavam sem Deus, e Deus só assistindo. 7 anos, a Bíblia diz que eles empobreceram muito. A Bíblia diz que eles ficaram numa situação lamentável. Eles fugiam para cavernas, fizeram covas, se esconderam, porque tudo o que eles plantavam, vinha o inimigo e levava. Todo o esforço, todo o trabalho era perdido. Tudo isso porque estavam sem Deus. Era uma presa fácil para o inimigo. Aí a Bíblia diz que eles começaram a clamar a Deus, e Deus se voltou novamente para eles. Aí Deus vem e levanta Gideão e fala: Gideão, eu vou livrar esse povo através de você. Aí com Deus, Gideão e mais 300 destrói tudo e coloca eles para correr. Você vai ver que quando Gideão desce com o moço dele para o ar até o acampamento, porque Gideão ainda não estava acreditando que Deus ia dar vitória para ele só com os 300. Aí Deus diz assim: desce lá no acampamento deles, que eles estão em festa lá, estão celebrando lá. Desce lá, que eu vou usar a boca do inimigo para falar para você que a vitória é de vocês. Aí ele desce lá, ele pro ar. Aí um dos inimigos está conversando com o outro amigo, dizendo: rapaz, tive um sonho essa noite. Um pão queimado, um pão de cevada queimado, que descia no nosso meio, não sei o quê. E Gideão ouvindo. Aí o outro disse assim: ó, isso aí não é outra coisa senão Gideão. Deus já nos entregou nas mãos de Gideão. Aí Gideão pega o moço, vai embora. Aí chega lá para o exército e diz: realmente Deus está conosco, a vitória é nossa. E eles vão, os 300. E a Bíblia diz, irmãos, que os próprios soldados começam a brigar um com o outro. Eles começam a se matar entre eles. E a Bíblia diz que o acampamento, você olhava, era como nuvem de gafanhotos. Era um exército muito grande. Mas com 300, não precisam nem brigar. Com Deus, eles venceram os midianitas e colocou fim nesse ciclo de 7 anos de derrota, 7 anos de sofrimento. Sansão, com Deus, arrancou o portão da cidade. Com a queixada de jumento matou uma multidão. O que mais que ele fez, irmãos? Colocou fogo na seara dos filisteus. Irmão, Sansão brincava com os filisteus, porque a Bíblia diz que o Espírito do Senhor vinha sobre ele, tomava ele, matou um leão com a sua força. Tudo isso com Deus. Mas ele começou a brincar com Deus. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor se afastou dele. Aí a Bíblia diz que sem Deus, Dalila diz: Sansão, venham os seus inimigos, venham os filisteus. Quando ele vai se levantar sem saber que o Espírito do Senhor tinha afastado dele, aí ele é derrotado, a cabeça é raspada, ele perde as suas forças. Os filisteus arrancam os 2 olhos dele. Não furaram o olho, pastor, arrancaram os 2 olhos de Sansão.
E ele, que era para ser o libertador de Israel, agora ele é amarrado, cego, e eles colocam ele no moinho para fazer o trabalho que os bois faziam. E a Bíblia diz que num dia de festa, no templo de Dagon, o deus dos filisteus, eles colocaram Sansão como palhaço, para divertir os filisteus. E eles diziam, porque quando um exército vencia, eles diziam, nosso Deus também venceu. E quando o exército perdia, eles diziam, o Deus desse exército também perdeu. Então eles diziam, olhavam para Sansão e diziam, cadê o Deus de Sansão? Onde é que está o Deus de Sansão? E Deus assistindo tudo. Aí Sansão se lembra do tempo com Deus, quem ele era com Deus e quem ele se tornou sem Deus. Veio para ser um libertador e estava vivendo como um palhaço. Aí ele se lembra e ele diz, eu quero voltar ao tempo que eu andava com Deus. Eu preciso voltar ao tempo. E a Bíblia diz que ele ora a Deus e diz, Deus, me esforça só mais uma vez. Deus, faz de novo só mais uma. Eu só preciso de mais uma chance. Eu só preciso de mais uma oportunidade. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor veio sobre ele. E o moço pegou na mão dele e ele disse, eu quero a coluna central. Eu quero a coluna central dessa casa. Irmãos, era como um estádio. E os reis, os príncipes filisteus estavam no alto, zombando, rindo. Sansão virou motivo de piada. Sansão virou motivo de palhaçada. Sem Deus. A fama dele. E eles estão lá festejando, bebendo e dizendo, Dagon é o grande Deus. O nosso Deus Dagon derrotou o Deus de Sansão. Aí o Espírito do Senhor vem sobre Sansão. Ele agarra as colunas e começa a sacudir, irmãos. A Bíblia diz que a casa de Dagon caiu, veio por terra, e ele matou mais pessoas na sua morte do que na sua vida. Diga assim comigo, a casa do diabo caiu. Diga, a casa do diabo caiu. E vai cair de novo, em nome de Jesus. Queridos, quando eu olhei para esse versículo, Jesus dizendo, sem mim nada podeis fazer. Eu falei, esse povo é nós, irmãos. Quem sou eu sem Jesus, pastor? Quem é você sem Deus? Ai, pastor, mas eu estou fazendo algumas coisas sem Deus, está dando certo. Irmão, dar certo não quer dizer que Deus está no negócio. A Torre de Babel também estava dando certo, e Deus não estava. Não é porque está dando certo. A plantação dava certo, só que na hora da colheita, eles estavam desprovidos de Deus. Então você construir sem Deus, é você construir na areia. O primeiro castelinho que eu construí lá na areia, a Raquel ficou brava, porque eu construí muito perto da onda. A onda veio e levou embora. Ela ficou brava, papai... Mas o erro foi meu. Então construir sem Deus, irmãos, é isso daí. Na hora da adversidade, você não se sustenta, porque Deus não vai lutar por mim e por você na hora da adversidade, se você não estiver aliançado com Ele. Ele não tem compromisso comigo e com você, se você não tem esse compromisso com Ele. Então Jesus diz assim, ó, sem mim, vocês não conseguem fazer nada. Então olha para a minha vida, eu olho para a minha, você olha para a sua, faz uma análise. O que você já construiu com Deus? Quantas coisas você já fez com Deus? Coisas impossíveis que você jamais teria conseguido fazer se Deus não tivesse intervido na sua vida, na sua casa, na sua família. Eu vou dar só um exemplo. Se Deus não tivesse intervido na gravidez da Silvana, da Isabelle, nós teríamos perdido ela. Ela chegou a defecar dentro da mãe, irmãos. Os médicos, quando ela nasceu, ela foi direto para a UTI. O médico olhou para mim e disse, pai, fica aqui porque o negócio está muito sério. 20 minutos depois a menina vem chorando, já vai mamar, já. Irmãos,
eu senti Deus purinho ali. Se não, Deus não tivesse intervido, essa meninona não estava aqui dançando. Então assim, eu reconheço que se não fosse Deus, casar com uma mulher bonita dessa, irmão. Eu era um favelado, irmão. Eu morava na favela, cresci na favela. Nós conversávamos com o Fernando ontem sobre andar descalço. O Fernando falou, não, mas não pode andar descalço não, porque machuca o pé. Eu falei, rapaz, eu jogava bola no terrão lá e calejado, irmão. Aí quando eu ia jogar na quadra da escola, eu tinha que tirar o tênis porque eu não conseguia jogar, porque eu jogava melhor descalço. E não tinha esse negócio, não pode pisar no chão. Irmãos, a imunidade era forte, irmão, não pegava nem gripe. Entendeu? Aí Deus me pega de lá, me tira e faz o que Ele está fazendo na minha vida, irmãos. Só nessa pandemia, quem acompanhou mais de perto, os cultos online, tudo o que aconteceu na nossa igreja, não tem como dizer que não foi Deus que nos guardou, que nos sustentou. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer o seguinte, que como Sansão, eu e você nascemos para ser libertadores. Nascemos para fazer coisas grandes para Deus, mas sem Ele nós nos tornamos débeis, fracos e uma presa muito fácil para o inimigo, irmãos. Não queira construir nada sem Deus. Construir sem Deus é construir na areia. Você até constrói, alguém te olha e diz, lá, não está na igreja, não cumpre princípio, não faz nada e está prosperando. É uma falsa ilusão, irmãos. A hora que vir a adversidade, aí você vai ver se é de Deus ou não é. Agora, quem está construindo com Deus, a Bíblia diz que construiu na rocha. O mesmo vento, a mesma tempestade que veio para quem construiu na rocha, veio para quem construiu na pedra. A mesma tempestade, a mesma crise. Só que uma caiu, o tombo foi feio. E a outra, a Bíblia diz que foi inabalável. Quantas vitórias nós já não tivemos com Deus, irmãos? Sabe aquele negócio assim, nos 45 do segundo tempo, você fala assim, agora não vai dar mais. Sabe aquela situação que você dizia assim, dessa daqui eu não saio. Aí você olha para trás hoje e fala, eu passei dessa fase, eu passei desse nível. Aí tem gente que acha que foi ele ou foi ela, diz, não, é o meu entendimento, o meu conhecimento. Irmãos, tudo que nós temos de conhecimento, de faculdade, de canudo, sem Deus é nada. Tudo isso com Deus vai potencializar e vai te levar a lugares muito mais altos do que outros vão. Mas sem Deus, tudo isso é nada, tudo isso é cinza. Então eu vim nesta manhã, primeiro Deus falou comigo para falar para você, nunca se afaste de Jesus. Jesus diz, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, expulsarão os demônios. Irmãos, Pedro, quem era Pedro sem Jesus, irmãos? Um pescador fracassado que pescou a noite inteira, profissional, porque herdou a profissão do pai. Irmãos, se tinha um cara que sabia pescar, era Pedro. Mas pescou a noite inteira, sem Jesus não pescou nada. Aí com Jesus pescou lá meia hora e teve que chamar outras pessoas para ajudar, porque senão o barco ia afundar. Pedro sem Jesus, irmãos, ele foi desprezado pelos rabinos, porque Pedro, ele também passou pela escola rabínica, mas ele não foi aprovado. E aí ele teve que executar a função do pai, herdou a profissão do pai e virou pescador, porque para os rabinos ele não servia. Mas Jesus chegou e disse, não, para mim você serve. Para eles você não servia, mas para mim você serve. Então Pedro sem Jesus, irmãos, seria só mais um pescador na Galileia. Mas com Jesus se tornou um dos maiores apóstolos, um dos maiores pregadores daquele tempo, daquela época. Você já pensou onde Deus pode nos levar? Você já pensou o que Deus pode fazer através da minha vida e através da sua vida? Com coisas grandes Deus pode construir através de mim, através de você. Onde é que Deus pode nos levar? Irmãos, para me terminar, se eu não estiver enganado, o apóstolo Tiago, ele vai dizer o seguinte:
Elias era sujeito às mesmas paixões. O que ele estava dizendo? Elias era um homem carne e osso como eu e como você. E olha o que Deus fez na vida desse homem, através da vida desse homem. Irmãos, Deus quer fazer de novo. Deus quer usar a minha vida e a sua vida. Agora, muitos de nós às vezes foi chamado para ser um libertador e está divertindo o inimigo está zombando, irmãos. O inimigo está zombando às vezes, dizendo: ah lá o libertador, ah lá a libertadora, que era para estar em lugares altos, era para estar em lugares grandes. Nós nascemos para dar prejuízo para o inferno, irmãos. Nós nascemos para derrubar a casa de Dagom, derrubar a casa dos filisteus. Não deixe que ninguém roube a sua intimidade com Deus, a sua presença, a tua busca, o teu relacionamento com Deus. Porque com Deus, uma palavra sua que for liberada pode mudar todo o ambiente, pode mudar o curso de toda a história. Uma palavra que for liberada. Uma enfermidade pode ir embora. Uma pessoa pode entregar a vida para Jesus através da sua palavra, através de mim, através de você. Não tem a ver comigo, não tem a ver com você, não tem a ver com o lugar, tem a ver com uma pessoa que foi cantada aqui: Jesus. Irmãos, quantos outros aqui? O Lucas pregou aqui quarta retrasada. Eu não sei se ele contou um pouco do testemunho dele, mas o Lucas, irmão, não faz muito tempo. Eu acho que a Lucinha é mais louca do que ele, né? Porque, irmãos, ele foi internado como louco, camisa de força, entendeu? Sem Jesus. Aí decidiu entregar a vida para Jesus. Olha o que Deus fez na vida dele. Virou um pregador agora. Casou, está abençoado, homem de Deus. Um dos melhores líderes que nós temos aqui, um dos melhores obreiros que nós temos, irmãos. E tantas outras histórias aqui que eu vou deixar até quieto, não vou nem falar, porque se for falar, vai dar B.O., né, pastor Rodrigo? É um conselho, irmãos. Vamos buscar mais a Deus. É tempo de buscar a presença de Deus. É tempo de nós nos prostrarmos e olhar para a nossa vida. Por que isso aqui está dando errado? Por que eu planto e não colho? Por que eu estou andando em círculo? Por que isso aqui está com... Não tem nada de errado com Deus, irmãos. O problema não estava com Deus, o problema estava com o povo. Porque quando o povo se voltava e dizia, não importa o que o povo tinha feito, quando eles clamavam e se voltavam para Deus, Deus se voltava para eles. Aí os inimigos vinham e diziam, agora vamos destruir de novo. Aí Deus dizia, agora não, porque agora eu vou lutar por eles. Agora quem vai receber vocês não é eles, quem vai receber vocês agora sou eu. Queridos, nós temos uma aliança com o Rei Todo-Poderoso. Naquele tempo de Davi, naquela época, o rei mais fraco fazia aliança com o rei mais forte, para pedir ajuda. Porque os outros reis vinham, roubavam tudo, matavam as mulheres, crianças, destruía tudo, pegavam os despojos. Pode colocar de pé, por favor, em nome de Jesus. Nós já vamos terminar. Aí, queridos, o rei mais fraco ia... Vem aqui, Rodrigo, fazendo um favor, meu filho. Já estou terminando. O rei mais fraco ia até o rei mais forte, fazia uma aliança com ele e dizia, faz uma aliança comigo. Envolvia a amizade, troca de bênção, tudo que era dele passava a ser meu, mas tudo que era meu também passava a ser dele, proteção e amizade. Então esse rei mais forte me defendia. Então quando via um rei tentar me destruir novamente, estava acostumado, quem recebia ele não era mais eu, era o Rodrigo que recebia. Então aí o rei dizia, cara, mas a minha briga não é com você, minha briga é com ele. Aí o Rodrigo dizia, não, mas nós temos uma aliança. Era feito um corte de sangue, pegava na mão uma aliança de sangue. Então o Rodrigo dizia, agora eu luto com ele. Aí o outro exército dizia, não, mas com você eu não posso, mas eu quero pegar ele. O Rodrigo dizia, não, mas para pegar ele vai ter que pegar eu primeiro. É o rei mais fraco que pedia para fazer uma aliança com o rei mais forte. O nosso caso foi o contrário. O mais forte pediu para fazer aliança com o mais fraco. O rei Jesus nos ofereceu uma aliança e disse, se você tiver uma aliança comigo, eu vou te guardar, eu vou te livrar. Eu serei como os montes em volta de Jerusalém.
Vou guardar a sua retaguarda, a sua frente, por cima, por baixo, vai ser guardado. Então, irmãos, agora o diabo, o pastor Rodrigo, o diabo fez de nós tapete, irmão, né? A gente servia o mundo, mas bem servido mesmo. Aí nós fizemos uma aliança com Jesus. Então hoje, quando o inimigo diz, vou fazer uma visita para o Rodrigo, vou lá ver se eu consigo abalar a casa dele, o casamento dele, a família dele, irmãos, o negócio não é mais com o Rodrigo. Porque o Rodrigo, o Elias, a gente às vezes pisa na cabeça do diabo, que não sei o que, irmãos, não brinca não. Não faz isso sem Jesus não, que ele vai te arrebentar. Aqueles jovens que foram lá dizer, eu expulso no nome de Jesus de Paulo, levaram um couro, tirou a roupa deles lá, ficou uma vergonha para eles. Então, quem recebe agora não é mais o Rodrigo, é Jesus que diz, não, agora eu tenho uma aliança com é meu filho agora. Não, mas eu quero pegar ele, mas para pegar ele vai ter que passar por cima de mim primeiro. Não, mas contigo eu não posso.